O primeiro episódio do projeto Estrada de Sucesso, Sebrae e Jovem Pan News Florianópolis. Hoje nós estamos aqui no Parque Tecnológico para entrevistar o empresário Valmoli, que vai falar sobre a empresa Brasil Rádio. Vem com a gente. Começando hoje, o primeiro episódio do Estradas de Sucesso Sebrae Jovem Pan News Florianópolis. Hoje recebendo aqui nosso convidado especial, o Valmoli, que é da Brasil Rádio, uma empresa que tem trabalhado com o Sebrae, e o Sebrae sempre ajudando a desenvolver as empresas do estado de Santa Catarina. Valmoli, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço a oportunidade para estar falando um pouco aqui das nossas experiências com o Sebrae, né, Almir? Show de bola. Valmoli, eu quero começar te perguntando sobre a Brasil Rádio. O que é a Brasil Rádio? Nos apresente a sua empresa. Tá, perfeito. A Brasil Rádio é uma empresa de física médica, tá? Existe uma área dentro da física aplicada à medicina, né? Hoje, se você tiver um câncer, né, você vai tratar com radioterapia. O profissional que está ajudando o médico lá a fazer o planejamento, por exemplo, desse processo, é um físico médico. Se você tiver que fazer um exame de medicina nuclear, né, injetar um material radioativo no corpo para fazer uma imagem, né, tem um profissional da física médica atuando junto com a equipe, controlando esses materiais radioativos que são injetados. E a nossa área em específico, né, a medicina nuclear e o radiodiagnóstico, o radiodiagnóstico é mais voltado para as clínicas de diagnóstico por imagem. Tomografia computadorizada, mamografia, raio-x, ressonância magnética, ultrassonografia, né? Então, esses equipamentos, né, eles emitem radiação. Então a gente tem que estar sempre equilibrando o uso dessas radiações para um benefício para o cidadão, para o paciente ou para o cliente, né? Minimizando as consequências que ele pode trazer. Um exame de raio-x, ele causa um dano material no indivíduo. Perigoso, né? Exatamente, ele causa um dano no indivíduo, né? Só que, por consequência, você imagina se a gente não tivesse esse tipo de energia para poder enxergar o indivíduo por dentro, né? Não precisar abrir o corpo dele, fazer um corte, né? Fazer uma invasão, que em muitos casos a gente não conseguiria nem, seria inviável, né? Tu imagina um paciente chegar hoje, né? Se não existisse os raios-x. Chega no hospital hoje com uma dor de barriga, a barriga inchada, né? O que o médico tem que fazer? Deitar ele numa maca, pegar um bisturi e cortar a barriga dele. E acontecer o seguinte, ele vai falar para o pessoal, pode fechar aqui e suturar porque era só gases, entendeu? Então, o raio-x ele traz muito mais esse avanço na medicina, né? Total. Então, para a gente poder usar essa tecnologia e trazer um benefício real, existe uma equipe multidisciplinar, e entre elas o físico atuando no controle dessas radiações e no auxílio à garantia da qualidade dessa imagem gerada. Porque uma coisa é eu fazer um exame de raio-x, outra coisa é eu fazer um exame de raio-x que tem uma acurácia para identificar aquilo que eu preciso. Sim. Principalmente em momentos precoces, né? Porque quanto mais cedo eu detecto uma patologia, principalmente o câncer, mais fácil eu consigo tratá-lo. O exemplo do câncer de mama, se a gente consegue detectar ele em estado inicial, a gente tem mais de 90% de chance de cura total dessa mulher, né? Então eu preciso ter uma imagem, que no câncer de mama, por exemplo, eu preciso visualizar microcalcificações, é uma estrutura no tamanho micrométrico, né? Entendi. Então é um detalhe, né? Qualquer sujeira ela pode atrapalhar o meu processo. Então se eu consigo ter uma imagem com essa qualidade, consequentemente eu consigo detectar precocemente o câncer, essa mulher vai ter uma chance de cura aí acima de 90%. As chances de vida, né, de cura, de tratamento são muito maiores. Muito então, maiores. Pelo que eu estou entendendo aqui, a Brasil Rádio, ela atua na fiscalização desses equipamentos, na garantia do bom funcionamento desses equipamentos. A fiscalização, ela é da vigilância sanitária. Fiscalização, né? que eu digo assim, de forma privada. Isso. Você vai lá e detecta se o equipamento está dentro das regras, se está dentro dos parâmetros que a fiscalização do governo exige. Perfeito. É isso, você certifica a qualidade dos equipamentos. Perfeito. A gente vai lá, faz uma aferição em termos de equipamento e ambiente, gera os relatórios, né? Nós somos cadastrados na vigilância sanitária para fazer isso aí. A autoridade sanitária chega lá fazer a sua vistoria, lá, ó, cadê o teste do equipamento de raio-x? Tá aqui. Cadê o controle de qualidade da mamografia? Tá aqui. Né? Então a gente faz todo esse processo para garantir informação suficiente para a autoridade sanitária permitir que aquele CNPJ, aquela empresa funcione, né? No caso clínica, hospital. Sim, então você atua com profissionais físicos, sim. São físicos que vão até a clínica, até o hospital, onde é que seja que tem esse equipamento, e eles com os seus equipamentos, eles detectam se o equipamento está dentro, o equipamento de raio-x lá está dentro dos parâmetros que é necessário para atuar, é isso? Exato. Então a Brasil Rádio tem quanto tempo já? Ela existe desde 2005.
né? Então é uma empresa que tem aí 17 anos Você é de um dos idade. fundadores? Não, eu fundei uma concorrente da Brasil Ride, na Opa, verdade. olha que história legal eu fundei aí. a concorrente e aí a gente começou a se conhecer e cada um tinha né, o Thiago, que era meu sócio, junto com o Aurélio e o Fábio, eles tinham os instrumentos já, né, basicamente. Eu, como era, cara, sozinho, basicamente, eu tinha acesso ao cliente já, porque eu estava correndo na estrada. E então a gente começou a unir aí esforços e em 2009 nós transformamos numa empresa só. A gente deixou a Brasil Ride, né, que foi fundada em 2005 pelo Thiago, Aurélio e Fábio, como uma empresa de física médica, e a minha outra empresa se transformou numa empresa de tecnologia especificamente para fazer transferência de desenvolvimento tecnológico. Então a Brasil Ride, ela contribui hoje para que os exames sejam perfeitos, para que os exames sejam fidedignos, sejam, né, precisos. Então vocês atuam para que esses equipamentos funcionem como devem funcionar. Eu acho interessante porque a gente fala, Valmoli, de empreendedorismo, a gente fala sobre finanças, a gente fala sobre... Mas poucas vezes eu tive a experiência de falar com alguém que empreende na área da saúde. Porque além de você, de eu agora te admirar por você ser um cara empreendedor, um empresário, um cara que, né, que tem um negócio de sucesso, você empreende na área da saúde, que é... às vezes quando você fala em empreendedorismo, há aqui no Brasil, às vezes um medo, assim, de que esse cara só visa dinheiro, esse cara só visa ganhos. Não, a sua empresa... Obviamente que tem ganhos, mas visa qualidade de vida, qualidade na saúde, contribuir para a saúde do país. Eu acho que isso é muito importante. Não é uma empresa que visa só lucrar. Não, isso já mudou muito, principalmente aqui em Santa Catarina, né? A gente, como vive aqui um estado de pleno emprego, onde o governo, inclusive, está contribuindo agora com o empreendedor, né? Eu acho que criou-se um ambiente aqui de... propósitos, né? Sim. As empresas crescem, obviamente a gente tem que lucrar, porque como é que tu vai sustentar a máquina, né? Hoje, para eu botar um físico, hoje a empresa tem em torno de 20 físicos atuando, né? Direta e indiretamente. Para eu colocar mais um físico na estrada, para visitar a clínica e o hospital, eu tenho que fazer um investimento em torno de 300, 400 mil reais nesse profissional. Para aquisição de equipamentos que são importados, são em dólar, né? A gente nacionaliza equipamento realmente que entra no Brasil com nota fiscal, né? Então o investimento nesse indivíduo é alto, né? Então para a gente poder cada novo passo que a gente dá na empresa, a gente obviamente tem que crescer, né? Tem que fazer um pé de meia, né, para a gente poder crescer de forma orgânica. Era uma empresa que ela nunca foi financiada, né? Ela obviamente foi subsidiada. Um dos benefícios que a gente recebeu é os que a gente vai citar aqui do Sebrae. Obviamente fez grande diferença, né? Mas aqui em Santa Catarina tem muito essa questão das empresas realmente trabalharem com o propósito de crescer, de gerar renda, riqueza e oportunidade de emprego aí para a população. Muito legal você falar dos subsídios do Sebrae. Porque a Estrada de Sucesso, a gente quer contar essas histórias. O Sebrae tem contribuído muito para o desenvolvimento de empresas como a sua. Eu queria saber como foi que o Sebrae te ajudou, a Brasil Rádio. Tá, eu tive diversas experiências com o Sebrae, né? E eu não sei se a grande maioria do público sabe, mas o Sebrae de Santa Catarina, em muitos dos projetos, ele é referência, ele é benchmark para o Sebrae nacional. Então, muitas coisas acontecem primeiro aqui. Esse projeto, inclusive, está acontecendo primeiro aqui em Santa Catarina, para depois o Sebrae replicar ele no Brasil inteiro. Exatamente. Então ele é uma referência. Eu particularmente tenho muito orgulho do Sebrae. Eu sou um representante de uma classe também, né? Como diretor da CAT, vice-presidente da CAT, a gente promove muito essa informação para os nossos associados, para que eles também façam uso. Então as minhas experiências, né, Almi? Eu tive experiência com o Sebrae Tech. Tá? O Sebrae Tech é um processo onde você coloca uma necessidade dentro de, obviamente, tem um manual lá de possíveis serviços que o Sebrae... hall de serviços. Isso, tem uma cartilha lá onde ele diz, olha, a gente consegue te ajudar com isso, isso e aquilo. Você vai lá e escolhe, né, aquela tua necessidade. Você submete uma carta, que é uma carta simples, onde você descreve exatamente o que você precisa, coloca os dados da sua empresa, e o Sebrae lança isso dentro de um portal e empresas daquele core que fornecem aqueles serviços podem apresentar propostas. Então, o que eu já fiz efetivamente dentro da minha empresa com o Sebrae Tech? E o Sebrae Tech ele pode subsidiar até 70% do teu custo, no valores máximos de 30 mil reais, se eu não me engano. Então, vamos supor, fantástico, isso ajuda muito. Se eu tenho um projeto que eu preciso implementar dentro da minha empresa, ele custa 30 mil reais, e a gente está falando de micro e pequenas empresas. 30 mil reais é muita grana. Micro, muito mais ainda, né? Uhum. Então, coisas que a gente não alcançaria, talvez, no mercado para poder implementar e crescer. Então, você vai lá, apresenta para o Sebrae, paga até 70%. Então, se for um projeto de 30 mil, cara, o Sebrae vai pagar
21 mil reais, basicamente. Eu vou pagar 9. E detalhe, em 10 vezes sem juros. Caraca. Entendeu? Facilita muito. Demais. Então, eu já tive... A minha empresa já foi certificada com ISO, a primeira empresa na América Latina do segmento de física médica com certificação, né? Eu vendo controle de qualidade, certo? Para o meu cliente. Como é que eu provo a minha qualidade? Como é que a empresa de controle de qualidade prova a sua qualidade? Só dizendo, eu tenho qualidade? Não é tem bem certificações. Assim. A gente tem que ter instrumentos para demonstrar isso, Sim. entendeu? Então, isso a gente se posicionou sempre dessa forma. Como é que eu falo para o meu cliente, como é que o mercado sabe que eu tenho qualidade para estar lá dizendo que esse equipamento que está funcionando e não vai te prejudicar? Entendeu? Porque é muito simples eu ir lá gerar o ISO, para conseguir o ISO, como é que se faz? Foi todo um trabalho de consultoria, de implementação de instruções, de instruções técnicas, de POPs. Então eu tenho toda a minha empresa hoje no papel, basicamente. No papel digital, óbvio, né? Mas eu tenho todos os processos que acontecem dentro da minha empresa mapeados e eles são constantemente avaliados, né? Por exemplo, a gente fez uma visita num cliente, deu um problema lá de alguma não conformidade relacionada ao nosso serviço, a gente gera um indicador e toma providências imediatamente para corrigir aquilo ali. Eu tenho um processo de controle de uma máquina, certo? A gente tem muito turnover de funcionários, isso é comum no setor, né? Sim. Então, se entrar um colaborador novo na minha empresa hoje, certo? Como é que ele vai ir para o cliente e seguir o mesmo processo que o colaborador anterior seguia? Só mesmo se eu tiver uma instrução técnica para ele seguir. Ele é treinado, obviamente, para aquilo, né? Mas eu tenho todo o histórico da minha empresa, então eu posso trocar de funcionário. Tem um método, tem um procedimento, tem aquilo que você, independente do funcionário, vai ser aplicado. Vai ser aplicado e eu tenho mecanismos para saber se ele está aplicando, inclusive. Sim, tá? sim. Então isso é um grande controle de diferencial. qualidade interno, digamos assim. Exato. Para saber se o cara está executando da forma que tem que ser, para não melindrar o procedimento e aquela coisa toda. Então, assim, a gente subiu a régua da prestação de serviço de física médica no Brasil tendo uma certificação. Fomos a primeira, agora tem outras empresas fazendo, né? Isso é muito bom, porque acaba melhorando a prestação de serviço para a comunidade, né? Sim. Porque eu tenho familiares, os meus familiares ou eu, não necessariamente vão cair numa clínica onde é atendida pela minha empresa. Sim. Ela pode estar viajando, pode cair na clínica atendida por uma outra empresa de física médica, né? E se a gente sobe a régua da prestação de serviço de física médica no Brasil, fazendo esse tipo de ação, a gente traz benefícios para a sociedade e a gente se blinda também. Né? Então, um dos benefícios é o Sebrae Tech. Então, usei para isso. Eu usei para um rebrand da minha empresa, para um reposicionamento de marca, né? Fazendo uma logomarca nova, bem moderna. O Sebrae te ajudou nisso também? Também. 70% do custo foi Sebrae. O Sebrae me ajudou num planejamento estratégico. Eu tive que refazer um planejamento estratégico da minha empresa para um outro reposicionamento de novos produtos que a gente ia entrar no mercado. E a gente estava fazendo isso tudo internamente, né? Eu pensei, não, vou trazer um profissional de fora, qualificado, que só faz isso, entendeu? Que é bom em planejamento estratégico pra gente até fazer para ter um olhar diferente também. Exato, a gente é muito viciado, né? Sim. Então, você fica preso ali no seu mundo e você não consegue enxergar, às vezes, um detalhe que uma pessoa de fora vem e enxerga. Era isso que a gente precisava, foi por esse o motivo. Fui lá no Sebrae, botei o projeto, veio um profissional super qualificado e tal, só que eu tive um azar, né? Eu fiz um planejamento estratégico, ele ficou pronto bem naquele primeiro ano da pandemia. 2020? Cara, morreu, porque mudou tudo, né? Entendeu? A gente tá revendo ele agora, retornou com ele, mas naquele período ali que ele foi planejado, a gente não conseguiu implementar. Mas o conhecimento, a história daquilo que foi construído ficou e ela foi reestruturada. Então, planejamento estratégico. Eu viajei para o Vale do Silício, fiquei 2 semanas lá, com um subsídio do Sebrae. Caraca, até isso? Eu não paguei basicamente nada da viagem. Você foi lá e botou um projeto que gostaria de viajar para o Vale do Silício? Ou surgiu uma inscrição? Isso, surgiu um edital específico. Um edital específico. Exatamente, surgiu um edital específico, que era o TIC Santa Catarina, e eu não lembro quantas, mas em torno de 20 ou 30 empresas participaram. Eram empresas que tinham uma determinada característica, tinham que estar incubada, tinha que ter um produto inovador e tudo mais. Foi feito toda uma série de treinamentos, não foi só a viagem é o final dessa brincadeira, né? Mas a gente teve qualificações periódicas, né, com profissionais aí do Brasil inteiro, onde a gente se reunia e tinha uma formação. E aí no final tinha uma imersão no Vale do Silício para conhecer um ambiente de inovação que é referência no mundo, né? Sim. Então a gente ficou lá 2 semanas, eu visitei Facebook, eu visitei Google, eu visitei Oracle, eu visitei Netflix, a gente visitou os principais players lá para entender como é que essas empresas se comportam e, obviamente, para trazer essas experiências e aplicar nas nossas empresas aqui. Eu imagino que tenha sido transformador para você essa visita ao Vale do Silício, porque você vem com muitas ideias. Total. Quando você sai do Brasil, não para um Vale do Silício, para qualquer país fora do Brasil, você já volta com a cabeça borbulhando de ideias. Imagina você ir para o Vale do Silício, onde a tecnologia, onde as empresas de tecnologia estão concentradas lá nos Estados Unidos. Acho que deve ter sido transformador. E não só isso, tá? A imersão lá, conhecendo coisas novas, é importante, mas o grupo com que tu viaja,
né? Tu também cria relação, você cria oportunidades, network. Então tudo isso se soma, né, a esse processo. Não é simplesmente a viagem lá, não, é todo o contexto da viagem, das pessoas com que tu se relaciona, um roteiro planejado, né? Não é uma coisa largada, a gente foi lá, visitou aqui, visitou ali, tudo tinha uma pessoa para receber, fazia uma tour sobre a determinada empresa e tal. Então todo esse somatório aí foi com certeza transformador, né? Valmoli, você é físico também? Sou físico, mas sou normal. Você... Como foi que tu foi parar na física, cara? Era uma paixão de infância? Ou tu foi levado... Falta de opção? Foi no que tu passou? Como foi que você veio pro ramo da física? Eu não conhecia... Até então, o único físico que eu conhecia era aquele famoso lá, o Albert... O Einstein, entendeu? Isso. Então, a física, eu vim para física, na verdade, porque eu queria fazer engenharia mecânica, tá? Mas, cara, eu sou lá de Itaió, uma cidade do interior aqui, né, que muito me orgulho. Só que, cara, antigamente, não tinha internet, não tinha nada, a gente não sabia o que era um curso de engenharia mecânica. A gente não sabia o que era a gente não sabia basicamente nada. Eu saí de Itaió com um colchão debaixo do braço e vim para Floripa, não tinha nem telefone nem nada, uma loucura. Hoje eu não deixaria meu filho fazer isso, entendeu? Mas meus pais sabiam o que precisava, entendeu? Eu tenho uma história parecida também, saí assim pelo mundo... Família humilde, cara, foi tenso, mas deu tudo certo. Então eu vim pra cá e eu passei pra física, como chegou na segunda chamada, e ali eu conheci um outro mundo, cara. Entendeu? Eu vi que eu não era engenharia mecânica que eu queria, não tinha nada a ver. E eu era muito bom de física no segundo grau. Aí quando eu entrei na universidade foi muito diferente, né? Uma porrada. Não tem nada a ver, basicamente, né? Então, ali e olha como é legal a gente participar de eventos, né, cara? A gente se relacionar. Eu fui numa palestra de uma professora que falou do tema física médica, que nada tinha a ver com a disciplina. Ela trouxe uma informação aleatória para, né, como se fosse uma palestrinha, alguma coisa assim. Cara, eu pensei, é isso que eu quero. E desde então eu comecei a buscar. Só que Santa Catarina não tinha nada de física médica, entendeu? A empresa que eu fundei não existia aqui, né? Por anos eu fui a única empresa do estado, né? Sim. Então eu consegui espaço na engenharia biomédica, consegui convencer um professor que eu sabia dessa prática, que ela era importante. A Universidade Federal naquela época tinha um projeto, um edital com o governo do estado, onde cada hospital do estado tinha uma engenharia clínica. Então foi ali que eu comecei a criar. Eu conheci pessoas que me ajudaram muito, porque eu sabia o que eu queria. Então eu conheci um amigo lá que, o cara queria empreender, só que ele não tinha a ideia. Eu tinha a ideia, ele tinha os mecanismos. Inclusive foi ele que trouxe, com o pai dele, trouxeram a gente para dentro de uma incubadora. A gente começou a entender o mundo de tecnologia, inovação e tudo mais, e as coisas foram se construindo. Mas a física, eu super recomendo física, tá? A física é uma disciplina que ela te dá inúmeras oportunidades, certo? Hoje eu trabalho com 2 projetos dentro da física. Um é a física médica, outro é a computação quântica. Tá? A gente vai ter uma transformação na nossa indústria, que eu chamo da indústria 5. Hoje a gente está vivendo a indústria 4.0, né? Que é o uso da IoT, Big Data e tudo mais. A indústria 5.0 para mim é a intervenção da computação quântica. O que seria a computação quântica? Isso valeria um programa de algumas horas, tá? Mas basicamente, sintetizando, o computador atual é um processador clássico, que ele tem o bit, né? Que é 1 ou 0. A computação quântica, eu tenho o qubit. A gente entra no átomo e usa os fenômenos da física quântica para fazer processamento de informação. Então, empresas hoje como IBM, Google, governo da China, as principais empresas do mundo, as maiores pastas de investimento é no processador. Então, já se criou, na verdade, um novo processador quântico. A velocidade com que ele faz esses processos é infinitamente maior do que a velocidade do computador clássico. Então, para sistemas que usam muita simulação, né, criação de moléculas, mercado financeiro, a criptografia, cara, a criptografia vai morrer. Essa senha que a gente, esses modelos de criptografia que a gente usa para cartão de crédito, para acessar conta de banco, de e-mail, a computação quântica vai arrebentar com isso aí, não vai valer mais nada. Vai deixar mais seguro também. Daí é outra história, mas eu digo assim, ela vai quebrar essas criptografias com facilidade. Entendi. O Sycamore, que foi um computador que a Google lançou recentemente, foi o primeiro que teve supremacia quântica, ele resolveu em questão de 100 segundos o que um supercomputador clássico levaria 10 milhões de anos para resolver, cara. Caraca. Entendeu? Então é isso que então a gente é um passo assim muito além do que a gente já tem hoje. Com certeza. É um salto na tecnologia. Total, um salto quântico, eu diria. É um salto quântico. E você, empreendedor que é,
já é um visionário desse mercado. Primeira startup do Brasil de computação quântica eu fundei aqui em Santa Catarina com alguns colegas. Então eu digo, estava falando da física, né? Então a física, cara, você pode atrapalhar... Sócio, não quer um sócio lá, de repente pode ser teu sócio, pode, cara. Pode, usa a minha imagem, usa a minha imagem para divulgar a empresa. Depende do teu potencial de investimento, assinamos contrato amanhã. Não, vamos deixar para uma próxima oportunidade. Então, mas que legal isso, cara. A física, tu vê, a física abre oportunidade na medicina. Existe uma matéria da física uma área da física chamada econofísica. Físico no mercado financeiro vale ouro, cara. Né? Tem essa parte da computação quântica. Tu vai pegar o head de inovação das principais empresas de computação quântica do mundo, estou falando de empresa gringa, Big Tech, são brasileiros. A formação de física quântica no Brasil ela é muito forte. Sério? Então isso é um problema, a gente está perdendo esses caras. Eles estão saindo. A fuga de mão de obra especializada. A fuga é o escoamento de cérebros, basicamente. Isso. Os caras estão indo para o mundo, né? E, cara, ganhando muito bem, se posicionando muito bem. Ótimo para eles, mas consequentemente a gente está perdendo esses profissionais que poderiam, né, por falta de investimento nessa área, de mecanismos de investimento nessa área, a gente está perdendo esses cérebros. Né? A fuga de capital intelectual. Né? Exato. O cara vem cá, por exemplo, às vezes até subsidiado pelo governo do Brasil, estudou não sei aonde e tal. Ao se formar, ele... Eu diria que 100% deles foram financiados pelo governo. Financiados pelo governo, que fez o seu papel de Estado, de contribuir para a educação do país, da sociedade, mas a gente perde. Eu acho que isso é um grande problema que envolve até uma questão política que precisa ser discutida aqui no Brasil, Valmoli, que é a questão de eu te formar, tu é um baita de um físico, eu sou um baita de um engenheiro, vai para o mercado americano, canadense, europeu, porque a gente não consegue segurar esse profissional aqui. Né? Infelizmente não temos estrutura para segurar e nem empresas que consigam tipo uma vaga que ofereça, por exemplo, um ganho que o cara vai ganhar lá nos Estados Unidos. E não é só isso também, cara. A gente tem a questão da moeda, né, que é defasada, né, que é desvalorizada. Total. E aí, cara, hoje o cara ganha 5 mil reais aqui e 5 mil dólares se for trabalhar numa... É 5 mil, né? Mas se for trabalhar para uma empresa gringa é 5 mil dólares. Pô, imagina, né? Às vezes pode trabalhar em casa. A gente teve um parceiro aí do nosso projeto que foi contratado por uma empresa alemã por 10 mil euros para ficar em casa. Eu conheço um cara, né? Eu conheço um senhor que ele trabalha na IBM, home office, a vida toda. Ele trabalha, eu acho que ele já foi para os Estados Unidos alguma vez, mas eu sei que ele trabalha, ganha muito bem, ganha muita grana, e ele trabalha na IBM aqui no Brasil, entendeu? Ele trabalha lá nos Estados Unidos, falando inglês o tempo todo, vai na casa dele, tá falando inglês, então... Isso é muito comum hoje em dia. Muito comum, né? Eu até vou te falar que assim, a pandemia, obviamente, foi um acontecimento, na história da humanidade, triste, lamentável, mas quem soube empreender, quem soube aproveitar a mudança no mercado profissional, tecnológico, durante a pandemia, você aproveitou, porque a pandemia trouxe essa questão do home office mais profissionalizado, inclusive até tem uma briga lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, que Mark Zuckerberg não quer, o outro lá, o Elon Musk não quer home office. Eu sou muito favorável ao home office. Se eu pudesse, trabalharia home office para sempre. Eu amo ficar em casa, ajudar meu filho, ajudar nas atividades de casa, fazer as coisas que tem que fazer. Então, se eu pudesse, eu trabalharia home office. Mas o meu ramo de trabalho não permite ainda. Então, quem soube aproveitar o home office e agora juntando com tecnologia, com física quântica, meu amigo, o negócio vai fluir. Mas, Valmoli, quero te agradecer pela participação aqui nesse primeiro episódio do Estrada de Sucesso do Sebrae com a Jovem Pan News Florianópolis. Muito bom saber da tua história, cara. E a tua trajetória, a trajetória da Brasil Rádio, renderia acho que 10 episódios pra gente ficar aqui falando e também sobre essa parceria com o Sebrae. Queria que você deixasse aqui uma mensagem final para quem está nos assistindo agora e que ainda não sabe dos benefícios que é ter uma parceria com o Sebrae. Eu falei aqui, Almi, uma pequena parcela do que o Sebrae oferece, né? O empreendedor hoje que tem uma ideia, que quer construir um novo negócio, entendeu? Que precisa de ajuda para pensar mercado, para entender o que ele vai consumir, o que ele vai gastar, o que ele vai investir, o Sebrae tem mecanismos também, entendeu? Então o Sebrae tem uma infinidade de consultorias, de apoio ao empreendedor, que, cara, tem que bater na porta do Sebrae. Tem que ir lá bater na porta, não adianta, não é diferente disso, né? Tem as consultorias online, tem a presencial e tal, mas procure o Sebrae da sua cidade, tá? Como eu falei antes, Sebrae Santa Catarina é referência para o Sebrae nacional, é uma entidade que nos dá orgulho, né? Eu falo isso com muita propriedade, eu me relaciono muito bem com o Sebrae já há muito tempo e espalho isso aí para todos os locais onde eu tenho acesso, né? Eu falo para os meus colegas empreendedores também, muita gente me procura para, Valmoli, eu tive uma ideia, o que eu faço?
procura o Sebrae, entendeu? Eu não vou conseguir te ajudar, né? Tem que buscar mão de obra qualificada para isso, né? Então, existe uma infinidade de possibilidades, desde do cara que está começando até o empresário que já tem uma empresa. Se ele tem uma empresa de tecnologia, uma empresa tradicional, uma padaria, o que for, tem mecanismos de apoio e subsídio do Sebrae. Esse Sebrae Tech que eu falei, ele se aplica a qualquer tipo de empresa. Não é só empresa de tecnologia, é uma padaria, é uma indústria de confecção, é uma loja de roupas. Todos eles podem buscar esse mesmo recurso. Por exemplo, eu tenho na minha cabeça uma ideia de montar um sistema de franquia de um produto que eu tenho. Né, que eu estou trazendo ele, mandei fabricar na China. O Sebrae me ajudaria nisso? Sem dúvida, sem dúvida. Bate na porta lá que com certeza ele vai fazer a diferença na tua vida. Então, ó, você que está nos assistindo agora, vamos ter mais episódios. Acompanhe toda essa trajetória da Estrada de Sucesso. Serão 6 episódios junto com o Sebrae, contando histórias como a do Valmoli, que você assistiu e ouviu hoje. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal.